Os Salmos e o lugar das emoções e dos sentimentos na vida cristã. Os Salmos talvez sejam a literatura bíblica mais lida entre os demais livros da Bíblia, pois, diferentemente dos outros livros, são pessoas falando com Deus, através de cânticos e orações, e não Deus falando ao povo. É um livro poético, repleto de expressões humanas, e talvez seja exatamente por isso que nos identificamos tanto com ele. A poesia, depois das narrativas, é o gênero literário mais presente em toda a Bíblia, porque fazia parte da cultura hebraica. Para os hebreus, aquilo que era importante o suficiente para não ser esquecido era composto de forma poética. São poesias dirigidas à mente através do coração. Por isso há tanto exagero nas expressões, pois queriam deixar de modo claro seus sentimentos e emoções vividos naquele momento. O livro de Salmos é uma coleção de canções e poesias hebraicas colecionadas ao longo da história do povo de Deus. O interessante é que o maior número dos salmos são de lamentações, onde são expressos tanto uma profunda confiança em Deus, como sofrimentos, decepções e frustrações. Há também o que chamamos de salmos imprecatórios, onde o salmista expressa o seu desejo de vingança e toda a amargura do seu coração. Era o livro que continha a confissão de fé do povo hebraico. Os salmos continham o que os crentes de Israel sabiam e sentiam sobre Javé, sua compreensão teológica e sua experiência com Deus. Porém, era uma teologia popular, revelando o que o povo sente e pensa em relação às suas próprias experiências religiosas. O elemento emocional dos salmos ajuda o leitor a expressar com muita intensidade suas próprias emoções. A fé bíblica do Antigo Testamento não rejeita os sentimentos. Antes, os expressam de maneira intensa e ainda ensinam a como fundamentar as suas emoções na sua fé e como a sua fé afeta as suas emoções. O livro de Salmos servia como modelo, ensinando como os homens deveriam orar e se expressar diante de Deus. Como a vida religiosa de Israel deveria ter o seu foco centralizado em Deus, sua graça, salvação e provisão, além de ensinar o crente a ter um coração humilde. Texto adaptado do artigo O Livro dos Salmos e o Lugar dos Sentimentos na Espiritualidade Bíblica, de Rafael Blume. O que mais chamou minha atenção ao estudar algumas características do livro dos Salmos foi o fato de Deus ter escolhido um povo cuja cultura era expressa através de narrativas e poesias, onde ficava evidente o que estavam pensando ou sentindo. E mantém essas características ao inspirar aqueles que iriam escrever os livros da Bíblia. Por que Deus fez isso? O que ele tinha em mente ao preservar essas características? Creio que a primeira razão seria em que a sua mensagem fosse transmitida de forma clara ao seu povo e contextualizada à cultura daqueles que receberiam em primeira mão essa mensagem. Em segundo lugar, e agora pensando propriamente no livro dos Salmos, seria a importância que Deus sempre atribuiu aos pensamentos, emoções e sentimentos do seu próprio povo, pois o Deus da Bíblia é um Deus relacional. E essa aliança de relacionamento envolve todos os aspectos e dimensões da vida humana. Nos Salmos percebemos, não há um Deus pronto a falar, mas um Deus pronto a ouvir o que o seu povo tem a dizer. Um Deus pronto a ouvir sobre os sentimentos e emoções vivenciados pelo seu povo. No Salmo 55:17, o salmista diz: Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. A ideia equivocada de que Deus não se importa com meus pensamentos, sentimentos e emoções remonta historicamente a tempos distantes, dentro de uma teologia extremamente influenciada pelo iluminismo do século XVIII, onde a razão passa a ser o valor supremo do homem. Mas não encontramos respaldo bíblico para tal afirmação. Tal prova disso se encontra nos Salmos e nas poesias espalhadas por toda a Bíblia.
Não podemos enaltecer a razão e diminuir ao mesmo tempo o lugar dos sentimentos e das emoções em nossas vidas. Ambos devem ser valorizados e reconhecidos na história de vida de cada um de nós. Deus quer te ouvir, mas você quer falar com Ele? Está disposta a correr esse risco de deixar de lado seus títulos e reputações religiosas para abrir seu coração e dizer a Ele tudo o que estiver pensando e sentindo? Reconhecendo cada emoção que emerge de repente e muitas vezes contra sua própria vontade? Qual foi a última vez em que você, sem reservas, abriu o seu coração para Deus e contou tudo o que realmente estava sentindo? Não há espiritualidade saudável sem a inclusão dos sentimentos e das emoções que o próprio Deus criou e colocou em cada um de nós. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Ele está pronto para te escutar. Oração. Querido Deus, confesso que muitas vezes desprezo ou nego minhas próprias emoções e sentimentos e não tenho coragem de colocá-las diante do Senhor, por vergonha ou medo de que venhas deixar de me amar. Mas hoje sei que o teu amor por mim é incondicional. Por isso te agradeço por sempre me ouvir e me ajudar a compreender sobre qualquer tipo de emoção ou sentimento que eu venha experimentar. Em nome de Jesus. Amém.